Milhares de pessoas desesperadas para fugir do Afeganistão. Imagens chocantes de uma multidão agarrada a um avião de transporte militar. Tudo isso na esperança de sair de um país que teve o poder retomado pelo Talibã, grupo radical islâmico com ligações à rede terrorista Al-Qaeda, após 20 anos da ocupação americana na região. O que está acontecendo? O que motivou essas decisões? O que pode acontecer com as mulheres? Esse conflito histórico é o tema do Plantão da Tarde de hoje. Eu sou Ezequiel Manhães. E eu sou Amanda Ribeiro. Após cerca de 15 dias da retirada das Forças Armadas Americanas do país, o grupo radical islâmico, que tem ligações com a rede terrorista Al-Qaeda, retomou o controle de Cabul, capital do Afeganistão. Impressionando o mundo pela rapidez, o grupo foi reconquistando espaços à medida que os Estados Unidos retiraram as tropas. Com isso, o medo de que os tempos sombrios voltassem ao país tomou conta da população. Questões como a repressão do Talibã, a liberdade de expressão e aos direitos das mulheres, conquistados ao longo de 2 décadas, provocam críticas contundentes à decisão norte-americana. O grupo liderou o país de 1996 a 2001. Durante esses anos, o Afeganistão viveu sob uma ditadura religiosa. O Talibã é formado por estudantes de seminários religiosos e ex-guerrilheiros que lutaram na Guerra Afegã Soviética. O grupo é adepto a uma interpretação mais radical da Sharia, lei islâmica, e proibiam, por exemplo, música e mulheres estudando. A retomada acontece com a saída dos Estados Unidos, instalados no país desde 2001, depois que os americanos passaram a receber diversos ataques da Al-Qaeda e invadiram o Afeganistão com a justificativa de que o país refugiava Osama Bin Laden. E nas décadas seguintes, os Estados Unidos destinaram 83 bilhões de dólares e movimentaram quase 1.000 soldados. Com o retorno do Talibã, o desespero foi tão grande que pessoas tentaram fugir do país se pendurando nas rodas e até asas de um avião. O próprio presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, deixou o país, de acordo com ele, para evitar um banho de sangue. Em comunicado publicado na rede social Facebook, o presidente disse, abre aspas, "O Talibã venceu e agora é responsável pela honra, propriedade e autopreservação de seus compatriotas." Fecha aspas. Igor Lucena, que é economista e doutorando em Relações Internacionais na Universidade de Lisboa, membro da Associação Portuguesa de Ciência Política, separou um tempo para a gente. Ele explicou sobre os interesses geopolíticos envolvidos neste processo. Vamos ouvir. É importante frisarmos que a invasão do Afeganistão há 20 anos atrás se deu porque os líderes do Talibã não entregaram os líderes da Al-Qaeda, que é uma organização criminosa e terrorista que ficava debaixo das asas do governo dos talibãs no período do Afeganistão. Por causa disso, a gente imagina que a volta dos talibãs deve ter um efeito muito negativo do ponto de vista do terrorismo, tendo em vista que o Talibã tem raízes com a Al-Qaeda e que hoje está adormecida, não está totalmente destruída e pode voltar a agir. Então, do ponto de vista do terrorismo internacional, pode haver um aumento considerável. Por outro lado, o Talibã recebeu ajuda da China e da Rússia, países que prontificaram o reconhecimento do governo e têm interesses geopolíticos na região, não só de retirada das tropas ocidentais, mas também com o objetivo de recursos naturais, como cobalto, aço, ferro, silício e outros materiais raros que estão no território do afegão e que geram muitos recursos e fontes de matérias-primas para a criação de equipamentos tecnológicos. Então a gente está vendo uma importante disputa geopolítica e que envolve também o terrorismo internacional. Apesar de todo o medo em torno da questão, o Talibã parece ter adotado tom moderado e promete paz e direitos às mulheres com muitas controvérsias. O Talibã afegão já anunciou que pretende manter relações pacíficas com outros países e que respeitará os direitos femininos nos moldes da lei islâmica. Os anúncios foram escassos em detalhes, mas levam a crer uma postura mais moderada que a do governo de 20 anos atrás. De qualquer forma, as mulheres seguem preocupadas. Inclusive, a Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, fez um apelo para que líderes mundiais adotem uma ação urgente e pediu proteção aos refugiados e civis afegãos. O presidente Biden precisa dar um passo ousado para a proteção do povo afegão. Porém, o mais importante é lembrarmos que os que sofrem mais são os civis inocentes do Afeganistão.
are the innocent civilians of Afghanistan. Para quem não lembra, o Talibã foi o responsável pelo tiro na cabeça da Malala em 2012, quando ela tinha 14 anos e voltava da escola. Na época do domínio talibã, as mulheres eram proibidas de trabalhar, estudar, além de receberem punições que incluíam apedrejamento público, sem contar que precisavam usar burcas para sair e só poderiam fazer isso acompanhadas do marido. Não podiam fazer as unhas, mostrar o tornozelo, dar risada em voz alta, entre outras coisas. E para a advogada especialista em direitos humanos pela Universidade Pablo de Olavide, Maíra Cardoso, a questão da possível perda de direitos das mulheres afegãs não é uma realidade muito distante e serve de reflexão para todos. Essa questão da perda dos direitos das mulheres é algo que devemos refletir, porque não está tão distante na nossa realidade, né? Se for perceber, as pautas do governo talibã são pautas muito semelhantes de alguns governos ocidentais, como ser contra o aborto, ser contra o casamento gay, rejeitar a ciência, ser contra a vacina, não separar a igreja do Estado e ir contra os ideais democráticos. Então, o que acontece no Talibã tem que servir para nos alertar de que os direitos humanos e que os direitos das mulheres não são algo naturais. Eles são fruto de um processo de luta. E quando a gente entende que alguns direitos, como sair de casa, estudar, vestir o que a gente quiser, é algo que já posto, é algo natural e que a gente não precisa lutar constantemente para manter esses direitos, a gente automaticamente coloca esses direitos em risco. Então, essa lição do que está acontecendo hoje no Talibã vem para que a gente possa refletir e nos ensinar de que nós, mulheres, muitas vezes a gente precisa dizer e lutar pelo óbvio 1 milhão de vezes, né? Ainda mais quando estamos em governos machistas, homofóbicos. Então, nos traz refletir que talvez não seja uma realidade tão distante da nossa, né? Óbvio que partimos de lugares muito diferentes, mas a democracia é algo maravilhoso que necessita um estado de zelo constante. Conversando com a Maíra, ela também chamou a atenção, e eu acho importante mencionar aqui, sobre a necessidade de aproveitarmos o privilégio que temos de observar para onde o barco está navegando, porque muitas vezes é para o retrocesso. E quanto ao Biden, nos Estados Unidos, ele está sendo criticado por adversários e aliados, inclusive parlamentares democratas, ex-funcionários do governo e até seus próprios diplomatas, pela maneira como tratou da retirada norte-americana do Afeganistão. A essência das críticas está na falta de preparativos do governo dos Estados Unidos, tanto para remover os afegãos em risco, quanto por fazer pouco para garantir que os progressos dos direitos das mulheres não evaporem da noite para o dia. O cenário é de incertezas e muito medo, mas entender que não podemos aceitar o retrocesso é essencial, né, Amanda? Pois é, Ezequiel. Citando Simone de Beauvoir, abre aspas, basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Fecha aspas. O Plantão da Tarde fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Amanda Ribeiro e Ezequiel Manhães, sonoplastia Vitor Soares e edição Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Plantão em Foco, e também pelo Apple Podcasts.